Bacana, galera. Então, dentro dos conflitos da Primeira República, naquele período que chamamos de República Velha Oligárquica, que estudamos a Guerra de Canudos, vamos dar uma olhadinha também na Guerra do Contestado. Antes de entrarmos na Guerra do Contestado, é legal você sacar o seguinte: onde foi o local em que se travou esse conflito? O local do conflito. O local do conflito, ele está entre a região do Paraná e Santa Catarina. A Guerra do Contestado, ela ocorreu entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Não é que é um conflito entre Santa Catarina e Paraná. Aconteceu naquela região de limite entre Santa Catarina e o Paraná. Nessa região aqui. Essa região, ela é chamada de região do contestado. A Guerra do Contestado, onde é o local do conflito? Na região do contestado. Que região é essa? Uma região ali entre Paraná e Santa Catarina. Era uma região disputada por Santa Catarina e Paraná. Mas esse não é o motivo do conflito principal, correto? Esse não é o motivo do conflito. Havia uma região em disputa entre Santa Catarina e Paraná. Nessa região em disputa é que ocorrerá a Guerra do Contestado. É um local que eu vou explicar para vocês, onde há grandes litígios, conflitos, vácuos de poder, aquela coisa toda que a gente vai bater um papo aqui na aula. Legal? Então a Guerra do Contestado, entre 12 e 16, ocorreu na região do contestado. Ele recebe esse nome porque ela era contestada tanto por Paraná como por Santa Catarina. E o conflito ocorrerá aqui. Outro fato importante que nós temos que entender antes de entrarmos na Guerra do Contestado. Neste momento, nós temos um cara chamado Percival chama-se Percival Farquhar. Percival Farquhar é um estadunidense. Ele veio dos Estados Unidos para fazer fortuna no Brasil e conseguirá fazer essa fortuna. Depois, mais tarde, vai perder grande parte dela, mas esse é um outro fato. Percival Farquhar, um estadunidense que vem para o Brasil ganhar muito dinheiro através de concessões que o Estado dá, principalmente na construção de ferrovias. Foi ele o responsável por construir a chamada Média Maria, a estrada Madeira e Mamoré, que foi acordada entre Brasil e Bolívia no Tratado de Petrópolis, depois que o Brasil comprou o Acre. No início do século XX, Tratado de Petrópolis, Brasil e Bolívia, o Brasil paga pelo Acre, mas se compromete a construir a estrada Madeira-Mamoré em plena floresta amazônica, conhecida como Média Maria. Quem recebeu essa concessão foi Percival Farquhar. E ele receberá uma outra concessão de ferrovia que é importante entendermos agora, para entendermos inclusive a Guerra do Contestado. Percival Farquhar recebe a concessão, o direito dado pelo Estado para se fazer algo, a concessão da construção de uma ferrovia, que é a ferrovia que liga o estado de São Paulo, já estamos em pleno início do século XX, São Paulo já é um estado mais rico do Brasil por causa da atividade cafeicultora, e Rio Grande do Sul. Qual era a ideia do Estado brasileiro na época? Presidente Hermes da Fonseca. Ele receberá essa concessão do governo brasileiro, do governo do Brasil. Na época, o presidente Hermes da Fonseca, 1910-1914. Hermes da Fonseca dará a concessão a Percival Farquhar do direito da construção da ferrovia São Paulo, Rio Grande do Sul. Esta ferrovia, que sai de São Paulo, um estado já rico por causa da atividade cafeicultora,
deve ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Na época, São Paulo fazia parte da região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Qual é a justificativa do governo brasileiro? Construir uma ferrovia saindo de São Paulo, indo ao Rio Grande do Sul, integra a região sul do Brasil. Portanto, integra São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ideia é criar uma maior integração. É integrar a região sul. Principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são 3 estados da região sul que fazem fronteira com outros países. Qual era a justificativa? Construindo uma ferrovia São Paulo, Rio Grande do Sul, leva-se desenvolvimento, leva-se povoamento para regiões mais distantes e fronteiriças com outros países, fortalecendo as nossas fronteiras através da presença humana e de atividades econômicas. Teoricamente, através da ferrovia, levar o desenvolvimento para essas regiões mais ao sul do Brasil, próximos a países como Paraguai, Uruguai e Argentina. Correto, galera? Bacana. Não nos esqueçamos do seguinte: essa ferrovia, que deveria integrar a região sul, levando um maior povoamento, no sul, Santa Catarina, Paraná já é povoado, é aumentar o povoamento, levar desenvolvimento para a região sul. Só que Percival Farquhar, além de receber a concessão da construção de uma ferrovia, inclusive dos presidentes anteriores, recebeu no governo brasileiro também a concessão para a exploração da madeira. Para a exploração da madeira nessa região toda. Por isso que uma das formas que ele mais ganhou dinheiro foi através de uma madeireira que ele fundou, madeireira essa que tem como objetivo explorar as florestas dessa região sul, madeira extremamente valorizada, exploração da madeira. Essa exploração econômica para o Percival Farquhar, desta madeira, desta floresta, através dessa madeireira, vai gerar a ele muitos lucros, provavelmente mais lucro que a própria construção da ferrovia. Aonde ocorreria a exploração da madeira? Nas terras próximas por onde passa a ferrovia, que se tornariam terras devolutas. Segundo o governo brasileiro, essa ferrovia vai cortar São Paulo e Rio Grande do Sul. Por onde ela cortar, próximo às margens dessa ferrovia, as terras serão consideradas devolutas. Terras devolutas, terras do Estado. E aí abre-se a possibilidade da exploração econômica dessas terras, não só por Percival Farquhar através da madeireira, da exploração da madeira, como também de fazendeiros que pretendem ocupar essas terras e passar a desenvolver uma atividade agrícola nelas. Então você teoricamente está desbravando as florestas e levando atividade agrícola para áreas, para territórios até então não explorados do ponto de vista comercial. Qual é o grande problema? Em grandes trechos dessa rodovia já tínhamos pessoas que viviam nessas terras, já tínhamos pessoas que viviam desta terra, só que não tinham o título de propriedade delas, né? Tem apenas a posse, não a propriedade. Portanto, essas pessoas tendem a ser expulsas de suas terras. Recentemente tivemos esse processo na floresta amazônica durante o regime militar, em que estimulou-se o processo colonizador da floresta amazônica. Em áreas da floresta amazônica, onde já tínhamos uma presença humana, de ribeirinhos, de lavradores, há muito tempo, né? Desde o início do século XX, exploração, por exemplo, do látex, né? Das seringueiras, da borracha, e muitas pessoas que trabalham na terra na Amazônia através da agricultura de subsistência. Só que essas pessoas têm dificuldade de provar que as terras são delas, não têm o título de propriedade, não têm um documento, então facilmente são expulsos delas por grileiros, por grandes proprietários de terras, que chegam com maior poder econômico e maior poder, inclusive, armado. Nós sabemos muito bem que isso é muito comum no Brasil até os dias de hoje. Portanto, eu gostaria que vocês ficassem atentos ao seguinte ponto. A ferrovia, né, construída por Percival Farquhar, as terras próximas a ela são consideradas devolutas, ele, Percival, tem o direito da exploração de madeira e abre-se a possibilidade para que grandes proprietários também venham explorar essas terras através de atividades agrícolas. O problema é que ao longo dessa ferrovia já tínhamos pessoas vivendo. Onde, em especial? Na região do Contestado. Entre Paraná e Santa Catarina, nessa região chamada Contestado,
Nós tínhamos uma população que vivia nesta área há décadas, há séculos. Então não podemos esquecer que existe nessa área uma presença já populacional. Já temos pessoas vivendo ali. É muito comum dar a característica dessas pessoas de caboclos. Uma população cabocla. É muito comum você encontrar esse termo. O que seriam esses caboclos? É uma população miscigenada, que vive nessa região desde o período monárquico, algumas delas provavelmente até antes do período monárquico, vem lá do período colonial. Então você tem uma população ali, né, de origem europeia. Então portugueses, por exemplo. Só que você tem uma população ali de origem indígena, nativos que já viviam nessa região antes da chegada dos portugueses. Nós temos uma presença de uma população de origem africana, trabalhadores escravizados que em algum momento ficaram numa condição de escravos. O que aconteceu com essa população de origem europeia, de origem indígena, de origem africana? Um processo de mestiçagem, uma miscigenação de uma população de origem europeia, de origem indígena e de origem africana. Essa população miscigenada, ao longo de séculos, ao longo de décadas, ao longo de anos, vivem nessas terras, trabalhando essas terras, sendo suas, sem ter o título de propriedade, tendo apenas a posse da terra há 10, 50, 100 anos, mas não tem o título de propriedade. E aí temos que nos lembrar de uma aula que nós estudamos lá no Segundo Reinado, 1850, Lei de Terras, em que as leis só passam a ser suas se você provar o título de compra. Se você está naquela terra apenas como posseiro, você nunca terá o título de propriedade. Então, aos olhos da justiça, você não é dono dela, mesmo que você esteja lá há anos, décadas ou séculos. É um reflexo que vem ainda lá no período do Segundo Reinado. Então, essa população miscigenada, essa população que muitas vezes vai aparecer como sendo cabocla, essa população, ela tem a posse da terra, mas é uma posse permanente da terra. Como não tem o título de compra, não tem o título de propriedade. Tem uma posse permanente, estão lá há anos. Aos olhos de Percival Farquhar, aos olhos dos grandes proprietários, coronéis que estão chegando nessa região para explorar essas novas terras, isso não interessa. Se você não tem o título de propriedade, se você não consegue provar que essa terra é sua, não adianta você me falar que você está aqui há anos, há décadas, há séculos. Eu considero que essas terras não são suas, elas são devolutas. E nós vamos ocupar essas terras para trabalhar uma atividade do ponto de vista comercial. Então é sempre a justificativa que estamos trazendo desenvolvimento para essa área. Foi o que aconteceu recentemente na floresta amazônica. Ribeirinhos, caboclos são expulsos de seus lotes, né, através do agronegócio, que usa sempre a justificativa que estão trazendo algo que para o Brasil é importante, porque gera divisas, né, que é a questão das exportações, das commodities, de fatores importantes, inclusive para a economia agroexportadora nos dias de hoje. Bacana, galera? Vamos então encerrar o nosso assunto. Eu tenho Percival Farquhar construindo a ferrovia Rio Grande do Sul-São Paulo. Eu tenho a questão das terras devolutas, que o Estado considera as dela, né? As terras devolutas que passam a ser ocupadas por grandes proprietários e coronéis que chegam para explorar essas áreas, desrespeitando uma presença nativa, desrespeitando uma presença cabocla, desrespeitando a presença de uma população que há muito tempo vive dessa terra, caçando, pescando, coletando, produzindo uma atividade agrícola de subsistência, criação de animais de subsistência. Então sempre num nível muito próximo a aquilo que hoje consideraríamos uma pobreza. Eu não considero pobreza porque você tira aquilo que é necessário para você sobreviver e você sobrevive com dignidade. Mas aos olhos de alguns isso não traz desenvolvimento ao país. Então essas pessoas devem ser erradicadas. É aí que você passa a ter um confronto, um conflito entre estes que poderíamos chamar de coronéis, proprietários de terras, e os caboclos. Então teremos um conflito entre esta população cabocla, entre esses caboclos e pessoas que chegam para explorar.
economicamente as terras. As terras devolutas, consideradas devolutas, porém terras que esta população cabocla há ano vive e tira dela sua subsistência. Este conflito entre essa população cabocla e essas pessoas que chegam para explorar economicamente as terras devolutas é o que chamamos de Guerra do Contestado. É o que chamamos de Guerra do Contestado. Importantíssimo perceber que um dos seus principais líderes chama-se José Maria, o monge José Maria. O monge José Maria é um líder religioso. Ele era um importante líder religioso dessa população cabocla. Portanto, desta liderança religiosa, ele estabelecerá uma liderança política de reação da população cabocla à chegada dessas pessoas que pretendem expulsá-los para explorar economicamente as suas terras. O monge José Maria está dentro de um contexto, assim como estudamos o Antônio Conselheiro, de um processo messiânico, milenarista, de uma liderança religiosa, mas também política, de reação e de resistência à exploração sobre as populações mais pobres e miseráveis. É a velha história. Pobre sozinho não é uma ameaça. Quando um grupo de pessoas muito pobres se organizam, estabelecem uma liderança e passam a reagir, aí passam a ser consideradas uma ameaça. Não é à toa que essas pessoas que chegam para explorar economicamente essas terras devolutas terão o apoio oficial do Estado brasileiro. Terão o apoio oficial do Estado brasileiro. Se contam com o apoio do Estado brasileiro, seja ele governo federal, ou sejam os governos estaduais, com destaque para o governo estadual do Paraná, mas também Santa Catarina, mas o destaque é o governo estadual do Paraná. No momento em que essas pessoas que chegam para explorar economicamente essas terras devolutas, tendo o apoio do governo federal, tendo o apoio dos governos estaduais, principalmente do governo paranaense, teoricamente essas pessoas agem dentro da lei. Teoricamente, estão dentro da lei. Então, teoricamente, essa massa camponesa, essa massa cabocla, age de maneira ilegal. Agindo de maneira ilegal, eu os coloco numa situação de marginalização jurídica. Então, eu criminalizo a resistência cabocla. Eu criminalizo esse movimento social como sendo um movimento de bandidos, como sendo um banditismo, e aí justificado pela própria sociedade brasileira o processo repressivo. O monge José Maria morre logo no início do conflito, acreditava-se na sua ressurreição, por isso que ele foi enterrado com poucas tábuas sobre ele, porque acreditava que ele reencarnaria, ele voltaria a viver e lideraria esses camponeses nessa luta. Por isso que vira e mexe aparecem histórias como de duas meninas que viam o espírito de José Maria, mas principalmente de um soldado da Força Pública do Paraná, percebendo essa crença da reencarnação do José Maria, ele assume o papel de João Maria, como se fosse a reencarnação do José Maria, e dá continuidade à liderança, a esse conflito contra essas pessoas, contra esses grupos apoiados pelo governo. Esta pessoa chamada João Maria, que dizia ser a encarnação de José Maria, também termina por ser morto. Portanto, o processo repressivo foi extremamente violento, assim como ocorreu também em Canudos. Para encerrar, não nos esqueçamos que no Brasil, historicamente, movimentos sociais não têm o apoio do governo, não têm o apoio das estruturas oficiais, e invariavelmente são colocados num nível de criminalização, de marginalização, para que se justifique a atuação do Estado no processo repressivo, inclusive aos olhos da sociedade. Foi o que ocorreu a partir desses dois importantes movimentos de cunho social, um na Bahia, outro entre a região do Paraná e Santa Catarina, chamado Contestado. Um abraço.